dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas, as dificuldades, os obstáculos? Vamos vencer. Ponham sempre em mente que nós somos determinados e nós vamos vencer, tá? Principalmente pessoal de terceiro ano, pessoal de cursinho, que decidem a sua, vamos dizer assim, a sua entrada na faculdade neste ano. Então confiem, acreditem, vão em frente. Eu estou muito contente com o resultado do curso, muitos alunos participando, alguns assim 100% das atividades, das redações. É esse o comportamento que tem que existir num momento como esse. Determinação. Eu quero, eu posso e eu vou conquistar, tá bem? Então, estou feliz mesmo, porque a receptividade tem sido grande, os alunos estão participando, muitos estão perguntando via WhatsApp a respeito das suas dúvidas, e eu me coloco à disposição de vocês, viu? Do curso de redação, qualquer dúvida que vocês tenham, assim, de maneira geral. Eu sou professora de gramática, eu sou professora de redação. Então, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter, tá certo? Fernando, pode continuar mandando as suas perguntas, que na medida do possível nós vamos respondendo, tá bem? As aulas 15 e 16 tiveram como proposta de redação: o voto nulo é um ato político eficaz? Então, vocês tanto poderiam ter respondido que sim, como poderiam ter respondido que não. A gente teve uma ótima redação no valor de 7,75 respondendo que sim, e uma ótima redação 7,75 respondendo que não. Então, o posicionamento de vocês não importa. O que importa é a forma como vocês desenvolvem essa tese, esse tema, e o poder de convencimento que vocês possam ter por meio dos argumentos utilizados, tá certo? A grande maioria se revelou contrária ao voto nulo. Então, nós vamos ter aqui as seguintes posições. Olha, não. Primeiro, porque alguns consideram que se tiver mais que 50% dos votos nulos vai anular a eleição. Isso não existe. A Constituição não traz esse tipo de artigo. Então, vocês desmentiram esse argumento de que seria uma forma de anular a eleição. Aí vocês consideram que votar nulo é uma forma de omissão irresponsável. Então, muitos colocaram que você se omite, então você aceita o que foi determinado pelos outros. Então, a alienação, a omissão são condenados pela grande maioria. Alguns acham, inclusive, que deveria deixar de existir no sistema político eleitoral, que essa possibilidade de votar nulo fosse desconsiderada, que não houvesse essa possibilidade. E comentam também que não altera o rumo da eleição, porque só são computados os votos válidos, o voto nulo não é um voto válido, então ele vai simplesmente fazer parte de uma estatística que não vai interferir vamos dizer assim, na condução do próximo governo. É uma forma ineficaz de protesto, indicando que, vamos dizer assim, o fato de você não escolher não impede que um ou outro chegue ao poder, mesmo não sendo aquele que você preferiu. Então, muitos colocaram que, mesmo que as duas pessoas não condigam com as suas ideias e com seu ideal político, de repente, existe uma que seja menos pior e que, então, a escolha deveria recair sobre ela.
Vocês utilizaram bastante fatos históricos na composição do tema. Então falaram da Grécia, falaram de Atenas, falaram da polis, citaram a Revolução Francesa, citaram a ditadura militar e a impossibilidade de votar, certo? Então nós tivemos aí apenas duas redações contrárias vamos dizer assim, favoráveis a anular o voto. Todas as demais, acho que foram umas 30 mais ou menos, se colocam a favor de, vamos dizer assim, argumentando contrários à anulação, e apenas duas foram favoráveis, considerando que o voto nulo seria uma forma de protestar. Tá ok? Citações que enriqueceram os textos de vocês. Muitos recorreram a Maquiavel. Política é um mero jogo pela tomada do poder. Aristóteles, a política é um ato coletivo, o homem é um animal político. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que fala que tem que se definir caminhos. Jean-Paul Sartre, a corrente filosófica existencialista. O homem é condenado a ser livre, então ele tem que fazer escolhas. Exupéry, O Pequeno Príncipe. Proudhon, falando do anarquismo. Francis Wolff, Desinteresse por política ameaça a democracia. Mário Sérgio Cortella, também analisando a democracia. Então, as citações, elas se constituem num enriquecimento do seu texto. Nós vamos estudar hoje as formas de desenvolvimento. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que elas têm que ser pertinentes ao tema. Eu não tenho que tirar lá um pensamento qualquer que não se encaixa no desenvolvimento do seu texto. Então, ele tem que ser pertinente, ele tem que ser, vamos dizer assim, coerente àquilo que está sendo definido, e ele tem que ser ampliado, porque quando você cita, você vai comentar essa citação e associá-la ao seu ponto de vista, àquilo que você está defendendo, certo, pessoal? Nós tivemos um probleminha essa semana com os gabaritos, né? E aí eu coloco de uma maneira geral para vocês. Quando vocês perceberem que existe alguma coisa estranha, podem ir conferir, sim, e se houver alguma falha, vocês nos comuniquem. É como eu falei, é uma situação nova, nós estamos nos adaptando, a parte vamos dizer, tecnológica é toda o Marcel que faz, é ele que passa os gabaritos. Tinha havido uma falha minha na passagem para ele, mas as outras falhas foram do sistema mesmo, que de repente mudaram. A gente coloca uma alternativa e o sistema muda. Ele muda para outra alternativa, eu não sei bem qual é o esquema que eles seguem, mas não é o mesmo gabarito que nós repassamos. Eles, de repente, reeditam a questão e mudam a ordem das alternativas. Então deu esse pequeno problema aí acho que foi em 2017, se eu não me engano, Unifesp 2017. 18 e 19 estava tudo certo. Então, sempre que isso existir, conto com a colaboração de vocês para apontar as falhas para que a gente possa corrigir. Nós somos assim muito abertos que somos humanos e que de repente falhas podem acontecer. Também, antes de começarmos, queremos dizer que o pessoal do ângulo de São Manuel vai entrar em férias, né, a partir de segunda-feira. Mas o curso vai ter a sequência normal. Por quê? Porque o curso agrega alunos de várias instituições. Então, a gente tem Luma Carolina, a gente tem La Salle, temos Coque, temos ADV, temos Santa. Então, temos que nos adaptar, né?
Então não dá para cada vez que um entra em férias, o Coque acabou de voltar, o ADV acabou de voltar, o ângulo começa agora. Então os desencontros de férias aí tumultuariam muito o andamento das nossas aulas. Então nós vamos continuar até final de junho. Julho nós teremos férias regulares e retornaremos em agosto, como estava programado anteriormente. Tudo bem? Tá? Então vamos lá, pessoal. Aulas de hoje, 19 e 20, formas de desenvolvimento. Olhem, nós temos aqui que perceber que a fundamentação da sua tese é que vai produzir o convencimento do leitor. Então eu tenho que selecionar argumentos que conduzam a uma comprovação de que aquilo que eu estou falando procede. Como eu disse para vocês, houve quase um ótimo texto muito bom mesmo, defendendo o voto nulo e criticando o voto nulo. Então, assim, é a capacidade de argumentar isso que vai dar para nós a qualidade do texto, e não pensar como eu penso, por exemplo, como o corretor pensaria, tá certo? Então, nas formas de desenvolvimento, vocês vão comprovar, vocês vão fortalecer aquilo que vocês disseram na tese, apresentando fatos, dados que conduzam ao convencimento, de modo que fala, não, procede, não, o aluno tem razão nisso daqui, não, realmente isso daqui é pertinente, e assim por diante, tá? Então nós temos aí na apostila 7 exemplos de formas de desenvolvimento, e eu peço depois que vocês leiam os exemplos de cada um, para que vocês possam aplicá-los, aplicar essas formas no desenvolvimento do seu texto. Então o aluno pergunta para mim, o que eu posso melhorar? Calma, pessoal, nós estamos trabalhando introdução, já houve uma melhora na qualidade das introduções essa semana. Agora nós vamos trabalhar nessa semana e na semana que vem em formas de desenvolvimento. Como é que eu posso realmente, que é o conteúdo real do seu texto, é a comprovação da sua tese. Quando eu falo aprofundar a análise, eu estou me referindo exatamente à qualidade da sua argumentação. Como que eu provo o que eu disse? Então, são as provas de que aquilo que você está dizendo realmente é pertinente. Então, vejamos. Primeiramente, argumentação de autoridades. O que é autoridades? Quando eu faço citações, quando eu apresento ideias de especialistas, de pessoas assim renomadas, que tenham um peso sobre a opinião dos outros, de uma maneira geral, de forma que isso passa para o leitor ou para o corretor a impressão de que você conhece profundamente aquele assunto. Você não está tirando do nada. De repente você traz citações como essas que eu acabei de apresentar para vocês, que vocês trouxeram no texto dessa semana. Eu trago autoridades, eu trago filósofos, historiadores, cientistas políticos, cientistas econômicos, poetas, vamos dizer assim, escritores, que engrossam a argumentação. Eu não penso isso sozinho, veja, essa pessoa que é um profundo conhecedor desse assunto, cita uma frase, um pensamento que bate com isso que eu estou falando. Então, lógico que tem que haver essa conexão, como eu acabei de comentar. Então, não basta simplesmente eu cito uma frase e ela fica perdida ali no texto. Aí, isso daí não produziu efeito nenhum. Então, ela tem que ser articulada com a minha reflexão, com a análise que eu estou falando. Então, é um argumento de peso
porque ele traz a impressão para o corretor de que você é uma pessoa bem informada e de que, vamos dizer assim, aquilo que você está dizendo procede porque pessoas assim consideradas intelectuais ou especialistas pensam de maneira similar a você. Esse é o argumento de autoridades. Por isso que toda aula eu faço o levantamento para que aqueles que não utilizaram esse tipo de argumentação se lembrem, nossa, o Guilherme falou isso na aula de filosofia, o professor de filosofia, de sociologia, o professor de história, o professor de geopolítica, eles situaram isso e eu não tinha lembrado, poderia ter escrito. Então essa é a intenção de nós trazermos todas as aulas, as autoridades daquele assunto e de que forma vocês conseguiram trazer isso para o seu texto. Eu sempre falo, comento com vocês que o aluno do ensino médio, o aluno do cursinho, ele tem assim a sua visão de mundo muito ampliada. Nós temos assim conhecimentos que são trazidos nas aulas, nos diferentes conteúdos, que ampliam a sua visão de mundo de forma bem significativa. Então, saibam trazer isso para o seu texto na hora de construir a sua argumentação, tá? Segundo tipo, baseada no consenso. Esse daqui é aquela coisa de que você está afirmando uma coisa que com a qual todo mundo concorda. A educação é a base da sociedade. Todo mundo concorda. A corrupção é rejeitada pela sociedade. Todo mundo concorda. Então, o argumento baseado no consenso é você dizer uma coisa que é de consenso geral, com a qual há uma concordância geral. Número 3. Argumentação baseada em prova concreta. O que seria a prova concreta? O fato. O exemplo, tira da realidade e traz para o seu texto. Então, o momento que nós estamos vivendo, eu trago fatos. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia mundial, a situação do Brasil é muito grave, então eu trago fatos, como o número de óbitos, como o número de contaminados, como o que fazer diante de tudo isso. Então, eu estou trazendo uma prova real de que o mundo estava despreparado para enfrentar uma epidemia dessa proporção. Isso é baseado em prova concreta. Aqui se enquadra, pessoal, se enquadram os dados estatísticos. Então, de repente, você trazer, sempre falo, a fonte, quem falou, IBGE, a Organização Mundial da Saúde, a Fundação Getúlio Vargas, vamos dizer assim, determinada pesquisa da USP, da Unesp, de organismos oficiais, disseram isso. E o dado preciso. Para ele ter realmente peso, eu tenho que falar quem falou e qual é o dado que vem comprovar o que eu estou dizendo no texto. Então, vários utilizaram aí na redação dessa semana a estatística de votos nulos, de votos brancos, vamos dizer assim, para trazer a composição da sua argumentação. Número 4, argumentação baseada no raciocínio lógico. O que seria o raciocínio lógico? Toda causa traz consigo uma consequência. Causa-consequência, ação-reação. Então, nós vamos ter aqui a situação atual é crítica porque a causa é que o mundo não estava preparado do ponto de vista da saúde pública para enfrentar uma epidemia como essa. Então, a causa é o despreparo, a consequência é, vamos dizer assim, vista nos índices que a pandemia atingiu. Então, raciocínio lógico. Por quê? Qual a consequência? Por quê? O que aconteceu em razão disso? A consequência, mas a consequência teve antes uma causa. Então, esse raciocínio causa-consequência também é uma forma de argumentação que vocês poderão utilizar, tá?
5. Argumentação baseada na competência linguística. Aí é a minha parte, a parte da língua portuguesa. O vocabulário, a precisão, a coesão do texto, como que eu amarro através de preposição, de conjunção, de pronomes, como é que eu faço a articulação das ideias. Eu falo sempre que quando eu digo que o seu texto é fluente, é o melhor elogio que vocês podem ter. O que é um texto fluente? Aquele que eu leio do começo ao final, sem interromper nenhuma vez, porque eu tenho que pôr uma vírgula, eu tenho que corrigir, eu tenho que olhar, eu tenho que reler, eu tenho que trocar palavras. Então, a competência linguística, nós temos alguns alunos no curso atingindo esse nível aqui, que quase não erram. Mas alguns, mesmo muito bons no seu texto, no seu conteúdo, estão se comprometendo na parte de competência linguística. Não adianta eu aprender gramática na sala de aula e não aplicar essa gramática quando eu escrevo, quando eu produzo um texto. Então, a competência linguística, ela é um argumento de peso, porque o seu vocabulário impressiona o corretor. A clareza das suas ideias, a forma como elas vão progredindo logicamente, impressiona o corretor. Porque todo corretor de vestibular é um amante da língua portuguesa. Então, aquele que trabalha bem essa língua com precisão, com, vamos dizer assim, adequação linguística de vocabulário, com articulação objetiva e clara das ideias, vai impressionar qualquer corretor, tá? Então, a competência linguística tem que ser muito precisa, rever o texto antes de passar a limpo e reler depois que passa a limpo. Vocês estão vendo aí que como vocês têm que digitar o texto, às vezes vocês pulam uma linha, às vezes vocês pulam palavras, daí aquilo lá fica no ar, assim, não dá sentido. Então, apliquem-se. Competência linguística é um elemento muito importante para o seu texto. Tanto que o Enem dá 200 pontos para ela, né? Número 6, declaração inicial. A declaração inicial é a forma mais simples de você fazer desenvolver um argumento. Então, você declara inicialmente, né? O mundo não estava preparado para viver essa situação, e depois você vai, de repente, enumerar. Por quê? Então, nós vamos ter lá falta de investimento em pesquisa, falta de um sistema de saúde adequado, imprecisão na hora de determinar as ações que deveriam ter acontecido. Então, você enumera a partir de uma declaração inicial. E quando você enumera, você está exemplificando o que você declarou aqui inicialmente, tá? Número 7, a interrogação, a pergunta, o questionamento. O questionamento, ele é muito válido, por quê? Porque ele leva as pessoas a pensarem. Por quê? O que aconteceu? Como foi? Onde foi? Então, você faz uma pergunta que provavelmente vai ser respondida no decorrer da sua argumentação, ou, de repente, você faz assim uma pergunta retórica apenas para induzir a reflexão. Mas o questionamento é uma forma de envolver o leitor no seu raciocínio. Então, é uma forma de argumentação bem interessante também, tá certo? Então, hoje nós vamos ficar com esses 7 exemplos, cada um deles está acompanhado de um texto que vai sendo explicado o esquema de montagem dessa argumentação. Quando eu repasso 7 maneiras diferentes de argumentar, isso significa vocês aplicarem isso no seu texto. E não continuar naquele achômetro, eu acho, né, na minha opinião, mentalmente, porque vocês não vão escrever isso, mas que é baseado assim, em argumentos muito frágeis, sem sustentação, sem fundamentação.
Aprofundar o texto significa você ir mais especificamente à comprovação da sua tese, tá certo? Então vamos tentar aplicar esses 7 itens. A semana que vem nós vamos ver mais algumas formas de desenvolvimento, de modo que o aluno saiba selecionar. Nossa, eu conheço bem isso, esse autor falou isso, deixa eu pesquisar, vamos ver, leiam sobre o assunto. Tenho que ter elementos culturais que me ajudem a compor a tese daquele texto. Embora para muitos as propostas de redação sejam temas que vocês já trabalharam em vestibular, principalmente o pessoal do cursinho, você tem que ver o que mais você agregou, culturalmente falando, na análise do tema, que ali no momento você não conseguiu captar ou lembrar e que agora você tem elementos suficientes para de repente compor um texto muito melhor do que aquele que você havia apresentado no vestibular, tá? Eu sempre falo para os alunos, guardem as suas redações, a primeira do ano para ser comparada com as últimas, porque vocês vão sentir que aquele aluno que trabalha toda semana, ele vai ter uma evolução natural, inclusive na competência linguística. Eu tenho alunos que começam o curso escrevendo muito errado, assim, uma pintura vermelha o seu texto, e que acabam o ano melhorando significativamente essa parte de competência linguística, tá ok? A segunda parte da aula, gente, questões objetivas, nós vamos começar a trabalhar essa semana e a semana que vem, o vestibular da FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Porque muitos alunos se declararam concorrentes a uma vaga em medicina. E mesmo os que não forem fazer medicina, a FAMERP é feita pela VUNESP. É o mesmo caso da Unifesp. A FAMERP é feita pela VUNESP. Então é um estilo semelhante. Então vocês vão fechando VUNESP. Alguns alunos estão me perguntando assim, eu queria fazer tema da VUNESP. Gente, segundo semestre, nós vamos trabalhar FUVEST, UNESP e ENEM. Então não se preocupe que nós vamos trabalhar os temas desses 3 grandes vestibulares, tá certo? Aqui nós estamos selecionando dentro daquela ficha de cadastramento que vocês me apresentaram, eu acho que eu tenho mais ou menos 70% do curso que é medicina. Então por isso que nós estamos selecionando questões referentes a esse vestibular, tá certo? Principalmente aqui de Botucatu. Pessoalzinho de São Manuel, ainda muitos estão incertos, inseguros, não se definiram. Mas, de qualquer forma, Unesp, USP são os 2 grandes, vamos dizer assim, sonhos, né, do aluno que vai prestar vestibular. Então, nós vamos trabalhar esses vestibulares detalhadamente no segundo semestre, tá bem? Não se preocupe. Então, nós vamos fazer a FAMERP 2015, 2016, 2017, tá? Respondendo no site, vão verificando lá. Eu quero perguntar para vocês se o site apresentou para vocês a porcentagem de acertos da Unifesp. Se ele não apresentou, vocês vão contar nas 3 aulas em que nós desenvolvemos o Unifesp, qual foi o número de acertos que vocês tiveram. Quantas questões e quantos acertos. Aí eu faço essa parte da estatística, se vocês quiserem, tá bem? A segunda fase, nós vamos trabalhar FUVEST 2018, uma questão, sempre lembrando que parte do enunciado da questão deve compor a resposta. Atentem-se a isso, acostumem-se a isso.
que não se aplica só para a língua portuguesa, mas para todas as disciplinas, tá? A redação nós escolhemos a FAMERP de 2017. Selfies, mecanismo de interação social ou narcisismo em excesso? Então, nós estamos assim, a mania, né, da foto para ser publicada, sempre rindo, linda, maravilhosa, maquiada, sempre dentro de situações assim favoráveis, né, ao visual, e eu tiro e faço a selfie, né, eu me retrato e publico. O que é essa, vamos dizer assim, essa mania nacional? É um mecanismo de interação social que você está se apresentando aos seus amigos, né? Está fazendo com que eles se lembrem, que eles revejam, que eles comentem que você está bem, qualquer coisa assim? Ou é narcisismo mesmo? Eu gosto de aparecer, eu gosto de ser vista, de ser notada, alguma coisa, ou notado, né? Alguma coisa nesse sentido, tá certo? Principalmente aqueles que tiram selfies assim não apenas do rosto, mas de repente do corpo, né, escultural, vamos dizer assim, resultado de muita academia, de muito investimento, não sei. Vocês vão analisar essa questão. Leiam lá a coletânea, leiam a orientação da proposta e eu vou comentar somente no retorno, quando nós fizermos a correção. Certo, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Estou muito contente com a presença de vocês, mesmo que seja através de uma câmera. Estou morrendo de saudades, gostaria que essa situação se resolvesse o quanto antes. Estou aqui confinada, isolada do mundo, somente fazendo esse contato com vocês. Então, a minha saudade é maior ainda. Fiquem em casa, obedeçam à Organização Mundial da Saúde. Façam as coisas como elas devem ser feitas, porque a situação do Brasil é bastante grave. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, um abraço apertado em cada um, força, coragem, nós vamos vencer, tá bem? Beijo, tchau pessoal, tchau.